turma, tudo bem? Chegou a hora de aprender mais um pouquinho e hoje o assunto é história. Lembra que na aula passada nós falamos sobre as embarcações, sobre as caravelas, sobre as naus? Nós aprendemos bastante, não foi? Hoje o assunto é um pouquinho diferente, mas ainda falando da história do nosso Brasil. Vamos aprender mais um pouquinho? Hoje a gente vai entender um pouquinho sobre os moradores portugueses nos primeiros tempos. Lá na página 82, abre lá o seu livro e acompanhe um pouco dessa leitura, tá bom? Vamos lá. Nos anos de 1501 e 1503, que se seguiram ao descobrimento das terras que hoje fazem parte do Brasil, expedições visitaram a nova terra para descobrir as riquezas e explorá-las. Pois é, a intenção deles era dinheiro, riqueza. Pois é, e o nosso Brasil é cheio de riquezas, não é? E a gente vai ver mais um pouquinho dessas riquezas. O primeiro produto foi a árvore do pau-brasil. Vocês já devem ter ouvido muito falar sobre o pau-brasil, não é verdade? Que fornecia a madeira usada na Europa para tingir tecidos. Eu coloquei duas imagens aí, a primeira é da árvore do pau-brasil, linda árvore, não é? E embaixo é o processo que acontecia para os tingimentos. Eles utilizavam essa árvore para tingir tecidos. Olha ali. Os primeiros portugueses não viviam na Terra Nova, eram apenas comerciantes de passagem. Eles vinham, observavam, exploravam, iam embora, e assim sucessivamente acontecia nas terras do Brasil. A forma de ocupação mudou a partir de 1530, quando o rei de Portugal organizou a primeira expedição colonizadora, comandada por Martim Afonso de Souza. Ele chegou às terras descobertas para instalar as primeiras famílias portuguesas para morar nos povoados. Deu para entender? Vamos lá. Os novos moradores, além de receber um lote de terra, deveriam plantar cana-de-açúcar e instalar os primeiros engenhos. Vamos entender o que é engenho. O nome engenho era dado a toda a propriedade que reunia as áreas de cultivo, ou seja, da cana-de-açúcar. Os locais de transformação da cana em açúcar, em aguardente. O que seria aguardente? É a bebida com teor alcoólico, tá? A casa do dono da propriedade e as senzalas, onde viviam os escravos trazidos da África para trabalhar na terra. Ou seja, todo esse pessoal, toda essa estrutura era feita dentro do engenho, tá? Os escravos trabalhavam na extração do açúcar para retirar da cana. Era todo um trabalho dentro do engenho, ok? A chegada dos primeiros povoadores deu origem a um novo grupo social. Opa, alguma coisa mudou aí. Que são os portugueses de nascimento. Foram eles que começaram aí a povoar a nossa terra, oficialmente, né? Os senhores dos engenhos eram mais importantes. Eles estavam lá em cima no patamar. A sua riqueza era calculada pelo número de escravos, tanto indígenas quanto negros. Ok? Era assim que eles avaliavam os senhores importantes. Vamos lá. Vamos entender um pouquinho sobre um documento, sobre a posição de um senhor do engenho, aquele que era o responsável, o dono do engenho, daquele estabelecimento que a gente falou no slide anterior. Vamos lá. O ser senhor de engenho é tudo... Desculpa.
O ser senhor de engenho é título que muitos aspiram, porque traz consigo o ser vivido, obedecido e respeitado de muitos. Ou seja, era um título, era algo que muitas pessoas almejavam, desejavam, né? Todo mundo queria viver esse status. E os senhores, eles eram obedecidos pelos escravos, pelas pessoas e respeitado. E se for, qual deve ser? Homem de cabedal e governo. Quanto proporcionalmente se estimam os títulos entre os fidalgos do reino. Servem ao senhor do engenho, em vários ofícios, além dos escravos de enxada e foice, que tem nas fazendas e na moeda, e fora os mulatos e mulatas, negros e negras, da sua casa, ou ocupados em outras partes, barqueiros, canoeiros, calafates, carapinas, carreiro, oleiro, vaqueiros, pastores e pescadores. Ou seja, todo esse pessoal trabalhava aí, estava dentro desse cenário do engenho, ok? Essas palavras aí que estão em negrito, vocês vão olhar o significado aí no livro de vocês, ok? Senão ia ficar muito grande aqui. Então, continuando. Tem mais, cada senhor destes necessariamente um mestre de açúcar, um banqueiro e um contrabanqueiro, um purgador, um caixeiro no engenho e outro na cidade, feitores nos partidos e roças, um feitor-mor do engenho, e para o espiritual um sacerdote capelão, e cada qual destes oficiais tem soldada. Ok? É uma linguagem um pouco informal, formal, desculpa, um pouco complexa mesmo para entender. E vocês vão verificar, mais uma vez eu digo, os significados dessa palavra. Eu deixei um exercício bem curto aí para vocês, uma página só. Então eu quero que vocês façam a leitura mais uma vez dessas páginas para vocês responderem e entenderem. Ok, pessoal? Eu fico por aqui, espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.